devam ter muitas pessoas que estão me assistindo que conheçam histórias ou que compartilham dessa mesma história. Porque eu comecei a ter problemas de relacionamento com meu pai. Meu pai, ele, sem saber o que fazer, porque o meu pai havia perdido o pai dele aos 6 anos de idade, então ele não soube ser pai, ele fez o melhor que ele podia com aquilo que ele sabia e ele quis me ensinar, ele quis me corrigir. E como é que ele fazia isso? Por meio de violência. Então ele me batia muito, eu sofri violência doméstica por conta do meu pai, minha mãe sempre trabalhando, minhas irmãs fora de casa. Meu pai me batia, ele me acorrentava com uma corrente, com um cadeado na beira da cama e me deixava preso lá por horas, horas e horas. Eu chorava e eu não aguentava aquilo. Eu me perguntava por que tanto sofrimento. Abusado sexualmente por um vizinho, nunca compartilhei isso com a minha família, sofrendo agressões físicas, porque eu não sabia expressar os meus sentimentos. Eu não sabia expressar o que eu estava sentindo. E saiba que diante de toda a agressividade e rebeldia, existe ali uma necessidade de atenção. Uma necessidade de chamar a atenção. É um grito desesperado por amor, é um grito desesperado por socorro, mas que por não saber comunicar, as pessoas agem de forma descontrolada. Isso aconteceu comigo. E o meu pai, tentando me disciplinar, ele amarrava minha perna com uma corrente, amarrava com um cadeado, e ali eu ficava por horas, horas e horas. Até que chegava o horário das minhas irmãs chegarem da escola, da faculdade, do trabalho, e então ou a minha mãe chegava, e aí próximo do horário ele me soltava. Então, isso acabou gerando para mim muitos traumas, porque ele me mandava estudar, jogava os cadernos na minha frente e me fazia isso com a perna amarrada e o cadeado na minha perna e a corrente, e eu tinha que estudar nesse ambiente. E para quem sabe um pouquinho, entende que esse tipo de situação não é nem um pouco favorável para que uma criança ela faça uma correlação com os estudos como algo prazeroso e positivo, pelo contrário. Isso só prejudicou ainda mais os meus estudos. Violência física nunca vai ser o caminho, e principalmente violência verbal. Meu pai olhava para mim e dizia: você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai conseguir ter sucesso na vida. Você não vale nada. Por causa dos meus comportamentos rebeldes, por causa dos meus comportamentos de desobediência, isso começou a causar vários atritos entre mim e meu pai, e o tempo foi passando. E eu fui me tornando um adulto, eu fui amadurecendo. Então ele já não conseguia mais me prender numa corrente, ele já não conseguia mais me segurar, então eu saía pra rua, andava com as amizades erradas, usava drogas, bebia. Isso foi levando-se algum tempo até que, em um momento, alcoolizado, eu em casa com meu pai, em uma discussão, nós acabamos brigando. Eu, um jovem de 17 para 18 anos aproximadamente, eu briguei de soco com meu pai dentro da minha própria casa. Só que nisso, nós já havíamos tido vários momentos difíceis, conflituosos, nossa família vindo passando por vários problemas financeiros, aonde nossa casa tinha problemas com dívidas por causa do meu pai, que era um mau administrador. Então ele não sabia cuidar muito bem das finanças da nossa casa. Os móveis da nossa casa, os bens foram levados a leilão, oficiais de justiça na nossa casa, brigas constantes, meu pai completamente desequilibrado, e eu não sei se você sabe, mas uma das maiores instabilidades emocionais hoje nas famílias é o problema financeiro. A falta de dinheiro ou desequilíbrio financeiro gera divórcio, gera conflitos, gera briga, gera ansiedade, gera estresse e gera muitas e muitas outras coisas como depressão e por aí vai. Então nós vivemos um momento onde esse momento fez com que eu saísse de casa. Nós brigamos, eu saí de casa. E nesse momento que eu saí de casa, eu então comecei a refletir sobre os meus comportamentos. E eu fiz uma oração a Deus, sem conhecer a Deus, sem frequentar uma igreja. Foi um momento onde eu, nos meus jeitos, da minha forma,
sem ter uma espiritualidade, eu pedi para Deus uma direção sobre o que fazer da minha vida, porque eu não aguentava mais. Eu já era um jovem de 18 anos de idade, eu estava ali prestes a ficar vivendo de favor na casa dos parentes. Eu fui para a casa de um dos parentes da nossa família e lá eu comecei a perceber que a minha família, a minha casa, era o lugar onde eu deveria estar e não fora da minha casa. E eu pedi para que Deus pudesse me dirigir e me dar uma luz. E naquele momento, eu entrei no meu quarto, eu fiz uma oração do meu jeito. Na época nem era uma oração, era uma reza. E naquele momento eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso que o Senhor me dirija sobre o que fazer. Então, em um determinado momento, eu tive um encontro com uma amiga que frequentava a igreja e ela me fez um convite para que eu pudesse ir para essa igreja. E eu me lembro até hoje, o momento em que eu cheguei na igreja e minha vida completamente bagunçada, minhas emoções, meus sentimentos, minha vida financeira, confuso, sem saber o que fazer, para onde ir. E quando eu cheguei naquele ambiente e olhei as pessoas orando, olhei as pessoas buscando a Deus, eu falei, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que por aqui eu vou conseguir encontrar uma alternativa para poder melhorar a minha vida e mudar tudo isso que aconteceu.